A final da Copa CONMEBOL Libertadores 2025 entrou para a história do futebol sul-americano em um confronto tenso e emocionante entre Flamengo e Palmeiras, realizado no Estádio Monumental de em Lima, no Peru. Dois gigantes brasileiros disputaram o título continental em busca da glória máxima na América do Sul. O Palmeiras, atual bicampeão, tinha como objetivo manter o domínio recente, enquanto o Flamengo buscava sua quarta Libertadores, um feito inédito para um clube brasileiro. O jogo começou equilibrado, com ambas as equipes se estudando e buscando espaços na defesa adversária. Palmeiras apresentava um meio-campo combativo tentando controlar o ritmo, enquanto o Flamengo apostava em sua velocidade e criatividade no ataque, com Arrascaeta e Bruno Henrique liderando as investidas. O primeiro tempo passou com chances pontuais para os dois lados, mas a forte marcação e a precisão dos goleiros mantiveram o placar zerado. Já no segundo tempo, o Flamengo cresceu em intensidade. Aos 25 minutos, em uma jogada de escanteio muito bem trabalhada, Danilo, o zagueiro rubro-negro, subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o gol, marcando o único e decisivo tento da partida. Após o gol, o Palmeiras tentou reagir, pressionando o Flamengo com trocações rápidas e bolas aéreas, mas a defesa organizada do Flamengo, aliada à experiência do goleiro Ócio, segurou firme até o apito final. O árbitro encerrou o jogo e a torcida rubro-negra pode celebrar o tetracampeonato da Libertadores, um marco inédito para um clube brasileiro. Felipe Luiz e seus comandados mostraram maturidade e força mental para superar um adversário forte e consolidaram o Flamengo como uma potência do futebol sul-americano, ampliando sua história nas competições continentais. Com emoção, garra e talento, o Flamengo escreveu mais uma página dourada em sua trajetória, enquanto o Palmeiras sai de campo com o dever cumprido, mas a vontade de voltar a ser campeão no próximo ano. O Flamengo conquistou seu quarto título da Libertadores ao vencer o Palmeiras por 1-0 na final realizada em Lima, tornando-se o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição. Com um jogo inteligente e disciplinado, o time carioca dominou o adversário, garantiu a vitória com gol de cabeça do zagueiro Danilo em bola parada e manteve a solidez defensiva até o apito final. Essa conquista coloca o Flamengo em um patamar histórico no futebol sul-americano, consolidando sua posição como potência no continente e abrindo caminho para disputar a Copa Intercontinental de 2025 e o Mundial de Clubes de 2029. Por outro lado, o Palmeiras, apesar da entrega e de momentos de intensidade, não conseguiu igualar o ritmo do Flamengo e sai com a lição de que ajustes são necessários para tentar o retorno ao topo da América em breve. A final marcou uma rivalidade equilibrada, com cada clube somando uma vitória nas decisões recentes da Libertadores, prometendo novos duelos épicos no futuro. Real Madrid perdeu por 1-2 para o Manchester City no Santiago Bernabéu pela sexta rodada da fase de Liga da Champions League 2025-26avos, mas Rodrigo e Endrick jogaram muito, sendo os principais responsáveis por manter o time vivo, apesar da derrota amarga. Roteiro narrado longo 8-10 minutos. Introdução épica 01. Boa noite, nação merengue e galera do futebol. Aqui é Fábio, seu canal de análises quentes e resumos completos de futebol. Hoje, direto do Bernabéu lotado, vamos dissecar o jogão Real Madrid 1x2 Manchester City pela Champions League 2025-26avos. Pressão total em Xabi Alonso, após tropeços na La Liga. City chegando com Pep Guardiola afiado e Haaland faminto por gols. Mas galera, mesmo na derrota, Rodrigo e Endrick jogaram muito. Rodrigo abriu o placar com uma obra de arte, e Endrick, o fenômeno brasileiro de 19 anos, entrou e incendiou o jogo. Vamos aos detalhes, minuto a minuto, stats exclusivas e análise tática profunda. Contexto pré-jogo e escalação 1-2 e 30. Antes do apito inicial,
Real em sexto na tabela da UCL com 12 pontos, 4v0 e 1d. Serim em 11º com 10 pontos, 3v1 e 1d. Brigando pelo top 8, que dá vaga direta no mata-mata. Alonso escalou Courtois, Valverde, Rudiger, Ascensião, Cauelas, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Vinícius Júnior no Seri, Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, Wiley, Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Cherki, Foden, Haaland, Doku. Histórico recente. Real eliminou o City nos playoffs de 2024-25 avos com 6-3 no agregado, mas hoje o Bernabéu pulsava com 81 mil torcedores exigindo vitória. Primeiro tempo, glória e virada 2:35. Aos 18 minutos, show de Rodrigo, recebeu lançamento de Bellingham, gingou Nunes e Gvardiol com drible de corpo seco, finalizou colocado no canto esquerdo de Donnarumma, 1-0. Rodrigo, que jogou muito o jogo inteiro, já tinha 2 dribles e 100% de acerto nos passes até ali. Bernabéu em êxtase, mas Setien reagiu. Aos 32, Nico Wiley, revelação de 20 anos, empatou de fora da área, chute indefensável pro Courtois 1x1. Aos 42, pênalti polêmico em Foden, após falta de Tchouaméni. Haaland converteu com frieza, 2-1 Seri. Rodrigo não se abateu, pentou bicicleta nos acréscimos, mas Donnarumma defendeu. Entrada precoce de Endrick no lugar de Gonzalo aos 35. O garoto de Palmeiras mostrou velocidade insana. Driblou Gvardiol seco pela linha de fundo e cruzou defesa, salvou. Endrick já com um drible completo e um big chance criada em 10 minutos. Segundo tempo, pressão e heróis brasileiros 5-7-30. Alonso mexeu aos 46. Brahim Dias no lugar de Ceballos para mais criação. Real dominou posse em 58%, mas Serim com 71% no segundo tempo inicial se fechou. Aos 55, Endrick explode pela esquerda, cruza rasteiro perfeito, Vinícius cabeceia para fora, que desperdício. Aos 62, Rodrigo rouba de Bernardo Silva, tabela com Bellingham, mas Tchouaméni isola na pequena área. Endrick quase empata aos 68, Cauelas cruza da linha de fundo, Endrick sobe mais alto que Dias, e cabeceia no travessão, ecoou no Bernabéu. Aos 75, Haaland quase faz o terceiro em contra-ataque, mas Courtois salva. Rodrigo termina exausto com 4 finalizações, 2 no alvo, 1 gol, 85% passes certos, 5 dribles tentados, 3 completos e nota 85 no Sofascore. Endrick, em 70 minutos, 3 dribles completos, 2 chutes a gol, 1 big chance. Intensidade louca, jogou muito. Galera, merecia o empate. Análise tática detalhada 7:30 8:30. Real teve 14 finalizações, 5 no alvo versus 9 do Serim, 4 no alvo. Posse 58% x 42, mas perdeu nos duelos aéreos, Setien 65% e cruzamentos, Serim 8 certos. Alonso errou na saída de bola, 12 perdas no terço defensivo. Pepe explorou transições rápidas, com Doku e Foden, destaque máximo. Rodrigo e Endrick carregaram o ataque sem Mbappé lesionado, sem os brasileiros. Placar seria 0-3, Alonso na coletiva. Rodrigo e Endrick são o presente e futuro, jogaram muito hoje. Setien sobe para 13 pontos, e top 6. Real fica em 12, ainda vivo. Derrota dura, mas Rodrigo e Endrick jogaram muito, e dão esperança pro Real na reta final da fase de liga. Setien voando com Pep. Curtiu essa análise longa? Deixa like, se inscreve, ativa o sininho e comenta. Rodrigo e Endrick titulares fixos. Próximo. Análise La Liga. Valeu, galera, até a próxima. Vitória tranquila do Barcelona por 2-0 sobre o Osasuna, em pleno Spotify Camp Nou, pela 16ª rodada de La Liga, 2025-26 avos. Foi um jogo de domínio absoluto dos comandados de Hansi Flick, que com esse resultado abriram 7 pontos na liderança do campeonato espanhol e mantiveram a sequência perfeita em casa nesta temporada. O Barcelona chegou para esta partida embalado, com 6 vitórias consecutivas em La Liga e 100% de aproveitamento como mandante, com 8 vitórias em 8 jogos no Camp Nou. Do outro lado, o Osasuna vivia um cenário bem diferente. Apenas 4 vitórias em 15 rodadas, campanha irregular e um péssimo desempenho fora de casa.
sem nenhuma vitória, com 2 empates e 6 derrotas, antes de encarar o líder. Desde o apito inicial, o Barcelona tomou conta da posse de bola e empurrou o Osasuna para o próprio campo, repetindo o padrão da temporada, com média de mais de 60% de posse por jogo. A grande polêmica da etapa inicial foi o gol anulado de Ferran Torres. O atacante chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado, e o gol acabou cancelado por impedimento de Rafinha no início da jogada, aumentando a frustração da torcida culé naquele momento. Depois de um primeiro tempo complicado, o brasileiro finalmente abriu o placar aos 70 minutos, finalizando com muita força de fora da área, após um contra-ataque bem encaixado com participação de Pedri na construção da jogada. Com 1-0, o Barcelona ganhou ainda mais confiança, continuou pressionando e não deixou o Osasuna respirar, acumulando mais finalizações e ocupando o campo ofensivo praticamente o tempo todo. Já perto do fim, aos 86 minutos, Rafinha apareceu de novo, desta vez dentro da área, para completar de pé esquerdo e matar o jogo, garantindo o 2-0 e a sua dobradinha na partida. Os números do jogo confirmam o que se viu em campo. O Barcelona finalizou muito mais, teve mais posse de bola e controlou todos os momentos da partida, enquanto o Osasuna praticamente não conseguiu ameaçar a meta de João Garcia. A equipe catalã segue com média elevada de gols por jogo e volume ofensivo consistente, confirmando o Camp Nou como uma verdadeira fortaleza nesta La Liga, sem nenhum tropeço em casa até aqui. Com essa vitória, o Barcelona chegou a 40 pontos, com campanha de 13 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas, abrindo 7 pontos de vantagem momentânea sobre o segundo colocado, e dando um recado forte na briga pelo título. Já o Osasuna permanece na metade de baixo da tabela, com 15 pontos e um alerta ligado principalmente pelo desempenho fora de casa, onde a equipe quase não pontua e tem muita dificuldade para marcar gols. Em resumo, foi a noite em que o domínio coletivo do Barcelona se traduziu nos pés de Rafinha, autor dos 2 gols que definiram o 2-0 e deixaram o time ainda mais confortável na liderança de La Liga. Comenta aí embaixo. Para você, Rafinha ainda pode ser protagonista deste projeto do Barça a longo prazo, ou o clube deve ir ao mercado atrás de outra estrela para o ataque? O milagre de recomeçar. É exatamente isso que está acontecendo na carreira do Endrick. Depois de viver altos e baixos no Real Madrid, o jovem brasileiro de apenas 19 anos está de casa nova. Agora ele é jogador do Lyon, por empréstimo, até o fim da temporada 2025-26. Mas calma, não é ruptura, não é fim de linha em Madrid. Na verdade, é o contrário, é parte de um plano. Real Madrid e Lyon fecharam um acordo sem opção de compra. Ou seja, o clube espanhol não quer se desfazer do garoto. Quer ver Endrick jogando, amadurecendo, sentindo o peso de ser protagonista, para depois voltar muito mais pronto ao Santiago Bernabéu. Vamos voltar um pouco no filme. Endrick chegou ao Real Madrid cercado de expectativa, depois de brilhar no Palmeiras e ser tratado como uma das maiores joias do futebol brasileiro. Na primeira temporada, ainda conseguiu 22 jogos de La Liga, alguns momentos importantes, lampejos daquele talento que todo mundo conhece. Só que, na atual temporada, tudo mudou. Sob o comando de Xabi Alonso, ele entrou em campo apenas 3 vezes em todas as competições. Muito pouco para um cara que precisa de ritmo, confiança e sequência. Dentro do clube, a leitura foi clara: se ele ficar, vai jogar pouco. Se sair emprestado, pode se adaptar, ganhar casca, errar e acertar, sem a mesma pressão de um Bernabéu lotado, cobrando desempenho imediato. E aí entra o Lyon. O clube francês viu a oportunidade, insistiu no empréstimo e tentou até colocar opção de compra. Mas o Real foi firme, nada de vender, apenas emprestar até junho de 2026. Do lado do jogador, a decisão também foi muito pensada. Endrick queria um lugar onde pudesse jogar agora, não daqui a 2 anos. Ele sonhava com um time de Champions League, sim, mas aceitou o Lyon justamente porque vai ter espaço, Europa League e um treinador que confia nele. As conversas com Paulo Fonseca foram fundamentais. O técnico fala português, explicou o projeto, mostrou como pretende usar o brasileiro e deixou claro: você não vem para compor elenco, vem para ser importante. Outro ponto que pesou muito: adaptação.
No Lion, Endrick vai encontrar outros brasileiros, um vestiário mais latino, um ambiente mais acolhedor para um garoto de 19 anos que já trocou de país, língua e cultura em pouco tempo. Isso ajuda no dia a dia, na vida fora de campo, e reflete direto no desempenho. Jogador confiante, bem adaptado, rende mais. France 24+1. A parte financeira também mostra como o negócio foi pensado. O Lion paga cerca de 1 milhão de euros de taxa de empréstimo. O Real cobre parte do salário e, mesmo assim, não abriu mão do controle do futuro do atleta. Não tem cláusula para compra definitiva, não tem valor fixado para venda. É um recado claro: vamos te emprestar, mas você ainda é nosso projeto de longo prazo. E como foi a chegada ao Lion? O clube francês tratou o anúncio como grande reforço. Comunicados oficiais, redes sociais em peso, vídeos de boas-vindas. Real Madrid fez o último jogo de 2025 e venceu o Sevilla por 2-0. Rodrigo, mais uma vez mostrando chave. Alonso, que não é banco, feito uma assistência e sofrendo um pênalti. Bellingham abriu o placar com um cabeceio perfeito na assistência de Rodrigo, aos 38 do primeiro tempo, e Mbappé fechou o caixão convertendo o pênalti que o brasileiro sofreu aos 40 do segundo. O Sevilla ficou com 10 após a expulsão de Marcão, mas o Real dominou mesmo levando vaia da torcida por não matar o jogo mais cedo. Vitória importante para fechar o ano na briga pelo título, colado no líder Barcelona. Boa noite, madridistas. Real Madrid fechou 2025 com o pé direito, vencendo o Sevilla por 2-0 no Santiago Bernabéu lotado. Última partida do ano, pressão total para somar pontos na caça ao Barcelona. E quem brilhou? Rodrigo, o brasileiro que calou Xabi Alonso e todos os críticos do banco de reservas. Assistência genial para o gol de Bellingham e pênalti sofrido para o Mbappé ampliar. Vem comigo que eu destrincho jogo por jogo, momento por momento. Estatísticas e análise completa para você entender por que esse Real ainda é o rei da Europa. Vamos ao contexto. Real Madrid chega invicto nos últimos 4 jogos da Liga, mas com torcida impaciente pela demora em emplacar sequências avassaladoras. Xabi Alonso arma o time com Courtois no gol. Defesa sólida com Rudiger e Militão. Meio criativo com Tchouaméni, Valverde e o maestro Bellingham. E ataque letal, Rodrigo pela esquerda, Mbappé centralizado e Vinícius pela direita, mas Vini sentiu algo e foi preservado em parte. Sevilla, do técnico Garcia Pimienta, vem fechado, Vlachodimos, Colmana, Badé, Saul e Dodilo Quebaquio na frente. Jogo pegado desde o apito inicial, com Real pressionando alto. Os primeiros 20 minutos foram de domínio merengue, mas sem penetrar a retranca sevilista. Rodrigo já dava trabalho pela esquerda, tabelando com Bellingham. Aos 25, chance clara, Mbappé chuta por cima após passe de Valverde. Sevilla responde com contra-ataque de Luquebaquio, mas Courtois assegura firme. A virada veio aos 38, falta na entrada da área. Rodrigo cobra com perfeição, curva na bola pro inglês. Bellingham subir mais alto que todo mundo e testar profundo do gol. 1-0 Real Madrid, Bernabéu explode. Intervalo com domínio estatístico, 65% posse, 8 finalizações a 3. E Rodrigo já com 100% acerto nos passes decisivos. Sevilla avança linhas, mas aos 23 minutos o turning point, Marcão, zagueiro sevilista, entra duro em Bellingham e vê vermelho direto. 10-11, jogo teoricamente resolvido. Mas Real relaxa, torcida vai à troca de passes laterais. Ancelotti grita da área técnica, mate o jogo. Aos 35, Vinícius entra e agita. Aos 40, o momento mágico, Rodrigo recebe na esquerda, avança em velocidade, invade a área, e é derrubado por Badé, pênalti claro. Mbappé vai para a bola, bate com categoria no canto direito, 2-0. Francês explode em comemoração, chegando a 59 gols no ano e empatando o recorde histórico de Cristiano Ronaldo pelo clube. O milagre de recomeçar. É exatamente isso que está acontecendo na carreira do Endrick. Depois de viver altos e baixos no Real Madrid, o jovem brasileiro de apenas 19 anos está de casa nova. Agora ele é jogador do Lion, por empréstimo, até o fim da temporada 2025-26 avos. Mas calma, não é ruptura, não é fim de linha em Madrid.
Na verdade, é o contrário, é parte de um plano. Real Madrid e Lyon fecharam um acordo sem opção de compra. Ou seja, o clube espanhol não quer se desfazer do garoto. Quer ver Endrick jogando, amadurecendo, sentindo o peso de ser protagonista, para depois voltar muito mais pronto ao Santiago Bernabéu. Vamos voltar um pouco no filme. Endrick chegou ao Real Madrid cercado de expectativa, depois de brilhar no Palmeiras e ser tratado como uma das maiores joias do futebol brasileiro. Na primeira temporada, ainda conseguiu 22 jogos de La Liga, alguns momentos importantes, lampejos daquele talento que todo mundo conhece. Só que, na atual temporada, tudo mudou, sob o comando de Xabi Alonso. Ele entrou em campo apenas 3 vezes em todas as competições. Muito pouco para um cara que precisa de ritmo, confiança e sequência. Dentro do clube, a leitura foi clara: se ele ficar, vai jogar pouco. Se sair emprestado, pode se adaptar, ganhar casca, errar e acertar, sem a mesma pressão de um Bernabéu lotado, cobrando desempenho imediato. E aí entra o Lyon. O clube francês viu a oportunidade, insistiu no empréstimo e tentou até colocar opção de compra. Mas o Real foi firme, nada de vender, apenas emprestar até junho de 2026. Do lado do jogador, a decisão também foi muito pensada. Endrick queria um lugar onde pudesse jogar agora, não daqui a 2 anos. Ele sonhava com um time de Champions League, sim, mas aceitou o Lyon justamente porque vai ter espaço, Europa League e um treinador que confia nele. As conversas com Paulo Fonseca foram fundamentais. O técnico fala português, explicou o projeto, mostrou como pretende usar o brasileiro e deixou claro: você não vem para compor elenco, vem para ser importante. Outro ponto que pesou muito: adaptação. No Lyon, Endrick vai encontrar outros brasileiros, um vestiário mais latino, um ambiente mais acolhedor para um garoto de 19 anos que já trocou de país, língua e cultura em pouco tempo. Isso ajuda no dia a dia, na vida fora de campo, e reflete direto no desempenho. Jogador confiante, bem adaptado, rende mais. France 2-4+1. A parte financeira também mostra como o negócio foi pensado. O Lyon paga cerca de 1 milhão de euros de taxa de empréstimo. O Real cobre parte do salário e, mesmo assim, não abriu mão do controle do futuro do atleta. Não tem cláusula para compra definitiva, não tem valor fixado para venda. É um recado claro: vamos te emprestar, mas você ainda é nosso projeto de longo prazo. E como foi a chegada ao Lyon? O clube francês tratou o anúncio como grande reforço. Comunicados oficiais, redes sociais em peso, vídeos de boas-vindas. Kylian Mbappé Lotin nasceu em Paris, França, e é, do ponto de vista institucional, um produto direto do ecossistema francês de formação esportiva. Sua nacionalidade é francesa. Sua base técnica foi construída integralmente na França e toda a sua trajetória competitiva de alto nível se desenvolveu dentro desse pipeline estruturado do futebol europeu. No entanto, para entender o Mbappé como fenômeno global, é essencial analisar o contexto completo de origem, que envolve herança cultural, gestão familiar e visão estratégica de carreira. Mbappé é filho de Wilfried Mbappé, de origem camaronesa, que atuou como treinador e teve papel ativo na condução técnica e profissional do filho desde as categorias de base, e de Faiza Lamari, de origem argelina, ex-atleta profissional de handebol, responsável por inserir disciplina, mentalidade competitiva e foco em performance desde cedo. Esse ambiente familiar criou um framework sólido onde talento natural, gestão de carreira e exigência de alto rendimento caminharam juntos desde a fase formativa. Essa combinação de raízes africanas com formação europeia gerou um perfil híbrido extremamente competitivo. De um lado, potência física, explosão e resiliência. Do outro, inteligência tática, leitura de jogo e disciplina coletiva. Esse mix se transformou em vantagem competitiva clara dentro de campo e também em um ativo relevante fora dele, fortalecendo sua identidade e ampliando seu alcance global. No início da carreira, Mbappé passou pelo AS Bondy, clube local onde começou a escalar rapidamente dentro do radar do futebol francês. O ponto de inflexão aconteceu no AS Monaco, um ambiente reconhecido por acelerar talentos jovens e
expô-los precocemente a cenários de alta pressão. No Monaco, Mbappé não apenas se destacou, mas performou em nível de elite, quebrando recordes e assumindo protagonismo em competições internacionais, o que validou sua transição para projetos maiores. No Paris Saint-Germain, Mbappé se consolidou como peça central do projeto esportivo, tornando-se o principal ativo do clube por várias temporadas. Paralelamente, sua decisão de defender a seleção francesa seguiu uma lógica clara de identidade e formação. Apesar das origens familiares africanas, sua construção como atleta, cidadão e profissional sempre esteve alinhada à França. Essa escolha foi coroada com a conquista da Copa do Mundo de 2018, quando Mbappé, ainda muito jovem, assumiu o papel decisivo e se posicionou, definitivamente, como um dos rostos do futebol mundial. A partir desse momento, Mbappé deixou de ser apenas um jogador de alto rendimento e passou a operar como marca global. Sua imagem passou a representar performance, liderança, representatividade e consistência em ambientes de alta exigência. Sua origem multicultural ampliou sua conexão com diferentes públicos e mercados, reforçando sua relevância não apenas no esporte, mas também no contexto social, midiático e comercial. Em síntese, Kylian Mbappé é o resultado de uma execução extremamente eficiente entre origem, ambiente familiar, formação técnica e decisões estratégicas ao longo da carreira. Francês por nascimento, multicultural por herança e global por posicionamento. Ele simboliza o futebol moderno orientado por performance, gestão e visão de longo prazo. Não se trata apenas de onde ele veio, mas de como essa origem foi transformada em diferencial competitivo sustentável. Kylian Mbappé Lotin nasceu em Paris, França, e é, do ponto de vista institucional, um produto direto do ecossistema francês de formação esportiva. Sua nacionalidade é francesa. Sua base técnica foi construída integralmente na França e toda a sua trajetória competitiva de alto nível se desenvolveu dentro desse pipeline estruturado do futebol europeu. No entanto, para entender o Mbappé como fenômeno global, é essencial analisar o contexto completo de origem, que envolve herança cultural, gestão familiar e visão estratégica de carreira. Mbappé é filho de Wilfried Mbappé, de origem camaronesa, que atuou como treinador e teve papel ativo na condução técnica e profissional do filho desde as categorias de base, e de Faiza Lamari, de origem argelina, ex-atleta profissional de handebol, responsável por inserir disciplina, mentalidade competitiva e foco em performance desde cedo. Esse ambiente familiar criou um framework sólido onde talento natural, gestão de carreira e exigência de alto rendimento caminharam juntos desde a fase formativa. Essa combinação de raízes africanas com formação europeia gerou um perfil híbrido extremamente competitivo. De um lado, potência física, explosão e resiliência. Do outro, inteligência tática, leitura de jogo e disciplina coletiva. Esse mix se transformou em vantagem competitiva clara dentro de campo e também em um ativo relevante fora dele, fortalecendo sua identidade e ampliando seu alcance global. No início da carreira, Mbappé passou pelo Asbonne, clube local onde começou a escalar rapidamente dentro do radar do futebol francês. O ponto de inflexão aconteceu no AS Monaco, um ambiente reconhecido por acelerar talentos jovens e expô-los precocemente a cenários de alta pressão. No Monaco, Mbappé não apenas se destacou, mas performou em nível de elite, quebrando recordes e assumindo protagonismo em competições internacionais, o que validou sua transição para projetos maiores. No Paris Saint-Germain, Mbappé se consolidou como peça central do projeto esportivo, tornando-se o principal ativo do clube por várias temporadas. Paralelamente, sua decisão de defender a seleção francesa seguiu uma lógica clara de identidade e formação. Apesar das origens familiares africanas, sua construção como atleta, cidadão e profissional sempre esteve alinhada à França. Essa escolha foi coroada com a conquista da Copa do Mundo de 2018, quando Mbappé, ainda muito jovem, assumiu o papel decisivo e se posicionou, definitivamente, como um dos rostos do futebol mundial. A partir desse momento, Mbappé deixou de ser apenas um jogador de alto rendimento e passou a operar como marca global. Sua imagem passou a representar performance, liderança,
representatividade e consistência em ambientes de alta exigência. Sua origem multicultural ampliou sua conexão com diferentes públicos e mercados, reforçando sua relevância não apenas no esporte, mas também no contexto social, midiático e comercial. Em síntese, Kylian Mbappé é o resultado de uma execução extremamente eficiente entre origem, ambiente familiar, formação técnica e decisões estratégicas ao longo da carreira. Francês por nascimento, multicultural por herança e global por posicionamento. Ele simboliza o futebol moderno orientado por performance, gestão e visão de longo prazo. Não se trata apenas de onde ele veio, mas de como essa origem foi transformada em diferencial competitivo sustentável. A final da Copa CONMEBOL Libertadores 2025 entrou para a história do futebol sul-americano em um confronto tenso e emocionante entre Flamengo e Palmeiras, realizado no Estádio Monumental de em Lima, no Peru. Dois gigantes brasileiros disputaram o título continental em busca da glória máxima na América do Sul. O Palmeiras, atual bicampeão, tinha como objetivo manter o domínio recente, enquanto o Flamengo buscava sua quarta Libertadores, um feito inédito para um clube brasileiro. O jogo começou equilibrado, com ambas as equipes se estudando e buscando espaços na defesa adversária. Palmeiras apresentava um meio-campo combativo tentando controlar o ritmo, enquanto o Flamengo apostava em sua velocidade e criatividade no ataque, com Arrascaeta e Bruno Henrique liderando as investidas. O primeiro tempo passou com chances pontuais para os dois lados, mas a forte marcação e a precisão dos goleiros mantiveram o placar zerado. Já no segundo tempo, o Flamengo cresceu em intensidade. Aos 25 minutos, em uma jogada de escanteio muito bem trabalhada, Danilo, o zagueiro rubro-negro, subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o gol, marcando o único e decisivo tento da partida. Após o gol, o Palmeiras tentou reagir, pressionando o Flamengo com trocações rápidas e bolas aéreas, mas a defesa organizada do Flamengo, aliada à experiência do goleiro Ócio, segurou firme até o apito final. O árbitro encerrou o jogo e a torcida rubro-negra pode celebrar o tetracampeonato da Libertadores, um marco inédito para um clube brasileiro. Felipe Luiz e seus comandados mostraram maturidade e força mental para superar um adversário forte e consolidaram o Flamengo como uma potência do futebol sul-americano, ampliando sua história nas competições continentais. Com emoção, garra e talento, o Flamengo escreveu mais uma página dourada em sua trajetória, enquanto o Palmeiras sai de campo com o dever cumprido, mas a vontade de voltar a ser campeão no próximo ano. O Flamengo conquistou seu quarto título da Libertadores ao vencer o Palmeiras por 1-0 na final realizada em Lima, tornando-se o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição. Com um jogo inteligente e disciplinado, o time carioca dominou o adversário, garantiu a vitória com gol de cabeça do zagueiro Danilo em bola parada e manteve a solidez defensiva até o apito final. Essa conquista coloca o Flamengo em um patamar histórico no futebol sul-americano, consolidando sua posição como potência no continente e abrindo caminho para disputar a Copa Intercontinental de 2025 e o Mundial de Clubes de 2029. Por outro lado, o Palmeiras, apesar da entrega e de momentos de intensidade, não conseguiu igualar o ritmo do Flamengo e sai com a lição de que ajustes são necessários para tentar o retorno ao topo da América em breve. A final marcou uma rivalidade equilibrada, com cada clube somando uma vitória nas decisões recentes da Libertadores, prometendo novos duelos épicos no futuro. Real Madrid perdeu por 1-2 para o Manchester City no Santiago Bernabéu pela sexta rodada da fase de Liga da Champions League 2025-26avos, mas Rodrigo e Endrick jogaram muito, sendo os principais responsáveis por manter o time vivo, apesar da derrota amarga. Roteiro narrado longo 8-10 minutos. Introdução épica 01. Boa noite, nação merengue e galera do futebol. Aqui é Fábio, seu canal de análises quentes e resumos completos de futebol. Hoje, direto do Bernabéu lotado,
Vamos dissecar o jogão Real Madrid 1x2, Manchester City pela Champions League 2025-26avos, pressão total em Xabi Alonso, após tropeços na La Liga, City chegando com Pep Guardiola afiado e Haaland faminto por gols, mas galera, mesmo na derrota, Rodrigo e Endrick jogaram muito. Rodrigo abriu o placar com uma obra de arte, e Endrick, o fenômeno brasileiro de 19 anos, entrou e incendiou o jogo. Vamos aos detalhes, minuto a minuto, stats exclusivas e análise tática profunda. Contexto pré-jogo e escalação 1, 2 e 30. Antes do apito inicial, Real em sexto na tabela da UCL com 12 pontos, 4v0 e 1D, City em 11º com 10 pontos, 3v1 e 1D, brigando pelo top 8, que dá vaga direta no mata-mata. Alonso escalou Couto, Valverde, Rudiger, Asensio, Cauelas, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Vinícius Júnior no City, Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, Wiley, Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Cherki, Foden, Haaland, Doku. Histórico recente, Real eliminou o City nos playoffs de 2024-25avos com 6-3 no agregado, mas hoje o Bernabéu pulsava com 81 mil torcedores exigindo vitória. Primeiro tempo, glória e virada 2:35. Aos 18 minutos, show de Rodrigo, recebeu lançamento de Bellingham, gingou Nunes e Gvardiol com drible de corpo seco, finalizou colocado no canto esquerdo de Donnarumma, 1-0. Rodrigo, que jogou muito o jogo inteiro, já tinha 2 dribles e 100% de acerto nos passes até ali. Bernabéu em êxtase, mas City reagiu. Aos 32, Nico Wiley, revelação de 20 anos, empatou de fora da área, chute indefensável pro Couto 1x1. Aos 42, pênalti polêmico em Foden, após falta de Tchouaméni. Haaland converteu com frieza, 2-1 City. Rodrigo não se abateu, pentou bicicleta nos acréscimos, mas Donnarumma defendeu. Entrada precoce de Endrick no lugar de Gonzalo aos 35. O garoto de Palmeiras mostrou velocidade insana. Driblou Gvardiol seco pela linha de fundo e cruzou defesa, salvou. Endrick já com um drible completo e um big chance criada em 10 minutos. Segundo tempo, pressão e heróis brasileiros 5-7-30. Alonso mexeu aos 46, Brahim Dias no lugar de Ceballos para mais criação. Real dominou posse em 58%, mas City com 71% no segundo tempo inicial se fechou. Aos 55, Endrick explode pela esquerda, cruza rasteiro perfeito, Vinícius cabeceia para fora, que desperdício. Aos 62, Rodrigo rouba de Bernardo Silva, tabela com Bellingham, mas Tchouaméni isola na pequena área. Endrick quase empata aos 68, Cauelas cruza da linha de fundo, Endrick sobe mais alto que Dias, e cabeceia no travessão, ecoou no Bernabéu. Aos 75, Haaland quase faz o terceiro em contra-ataque, mas Couto salva. Rodrigo termina exausto com 4 finalizações, 2 no alvo, 1 gol, 85% passes certos, 5 dribles tentados, 3 completos e nota 85 no Sofascore. Endrick, em 70 minutos, 3 dribles completos, 2 chutes a gol, 1 big chance. Intensidade louca, jogou muito. Galera, merecia o empate. Análise tática detalhada 7:30 8:30. Real teve 14 finalizações, 5 no alvo versus 9 do City, 4 no alvo. Posse 58% x 42, mas perdeu nos duelos aéreos, City em 65% e cruzamentos, serem 8 certos. Alonso errou na saída de bola, 12 perdas no terço defensivo. Pepe explorou transições rápidas, com Doku e Foden, destaque máximo. Rodrigo e Endrick carregaram o ataque sem Mbappé lesionado, sem os brasileiros. Placar seria 0-3, Alonso na coletiva. Rodrigo e Endrick são o presente e futuro, jogaram muito hoje. City sobe para 13 pontos e top 6. Real fica em 12, ainda vivo. Derrota dura, mas Rodrigo e Endrick jogaram muito e dão esperança pro Real na reta final da fase de liga. City voando com Pep. Curtiu essa análise longa? Deixa like, se inscreve, ativa o sininho e comenta. Rodrigo e Endrick titulares fixos. Próximo. Análise La Liga. Valeu, galera, até a próxima. Vitória tranquila do Barcelona por 2-0 sobre o Osasuna, em pleno Spotify Camp Nou, pela 16ª rodada de La Liga.
2025-26 Foi um jogo de domínio absoluto dos comandados de Hansi Flick, que com esse resultado abriram 7 pontos na liderança do campeonato espanhol e mantiveram a sequência perfeita em casa nesta temporada. O Barcelona chegou para esta partida embalado, com 6 vitórias consecutivas em La Liga e 100% de aproveitamento como mandante, com 8 vitórias em 8 jogos no Camp Nou. Do outro lado, o Osasuna vivia um cenário bem diferente. Apenas 4 vitórias em 15 rodadas, campanha irregular e um péssimo desempenho fora de casa, sem nenhuma vitória, com 2 empates e 6 derrotas, antes de encarar o líder. Desde o apito inicial, o Barcelona tomou conta da posse de bola e empurrou o Osasuna para o próprio campo, repetindo o padrão da temporada, com média de mais de 60% de posse por jogo. A grande polêmica da etapa inicial foi o gol anulado de Ferran Torres. O atacante chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado, e o gol acabou cancelado por impedimento de Rafinha no início da jogada, aumentando a frustração da torcida culé naquele momento. Depois de um primeiro tempo complicado, o brasileiro finalmente abriu o placar aos 70 minutos, finalizando com muita força de fora da área, após um contra-ataque bem encaixado com participação de Pedri na construção da jogada. Com 1-0, o Barcelona ganhou ainda mais confiança, continuou pressionando e não deixou o Osasuna respirar, acumulando mais finalizações e ocupando o campo ofensivo praticamente o tempo todo. Já perto do fim, aos 86 minutos, Rafinha apareceu de novo, desta vez dentro da área, para completar de pé esquerdo e matar o jogo, garantindo o 2-0 e a sua dobradinha na partida. Os números do jogo confirmam o que se viu em campo. O Barcelona finalizou muito mais, teve mais posse de bola e controlou todos os momentos da partida, enquanto o Osasuna praticamente não conseguiu ameaçar a meta de João Garcia. A equipe catalã segue com média elevada de gols por jogo e volume ofensivo consistente, confirmando o Camp Nou como uma verdadeira fortaleza nesta La Liga, sem nenhum tropeço em casa até aqui. Com essa vitória, o Barcelona chegou a 40 pontos, com campanha de 13 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas, abrindo 7 pontos de vantagem momentânea sobre o segundo colocado, e dando um recado forte na briga pelo título. Já o Osasuna permanece na metade de baixo da tabela, com 15 pontos e um alerta ligado principalmente pelo desempenho fora de casa, onde a equipe quase não pontua e tem muita dificuldade para marcar gols. Em resumo, foi a noite em que o domínio coletivo do Barcelona se traduziu nos pés de Rafinha, autor dos 2 gols que definiram o 2-0 e deixaram o time ainda mais confortável na liderança de La Liga. Comenta aí embaixo. Para você, Rafinha ainda pode ser protagonista deste projeto do Barça a longo prazo, ou o clube deve ir ao mercado atrás de outra estrela para o ataque? O milagre de recomeçar. É exatamente isso que está acontecendo na carreira do Endrick. Depois de viver altos e baixos no Real Madrid, o jovem brasileiro de apenas 19 anos está de casa nova. Agora ele é jogador do Lyon, por empréstimo, até o fim da temporada 2025-26. Mas calma, não é ruptura, não é fim de linha em Madrid. Na verdade, é o contrário, é parte de um plano. Real Madrid e Lyon fecharam um acordo sem opção de compra. Ou seja, o clube espanhol não quer se desfazer do garoto. Quer ver Endrick jogando, amadurecendo, sentindo o peso de ser protagonista, para depois voltar muito mais pronto ao Santiago Bernabéu. Vamos voltar um pouco no filme. Endrick chegou ao Real Madrid cercado de expectativa, depois de brilhar no Palmeiras e ser tratado como uma das maiores joias do futebol brasileiro. Na primeira temporada, ainda conseguiu 22 jogos de La Liga, alguns momentos importantes, lampejos daquele talento que todo mundo conhece. Só que, na atual temporada, tudo mudou. Sob o comando de Xabi Alonso, ele entrou em campo apenas 3 vezes em todas as competições. Muito pouco para um cara que precisa de ritmo, confiança e sequência. Dentro do clube, a leitura foi clara: se ele ficar, vai jogar pouco. Se sair emprestado, pode se adaptar, ganhar casca, errar e acertar, sem a mesma pressão de um Bernabéu lotado, cobrando desempenho imediato. E aí entra o Lyon. O clube francês viu a oportunidade, insistiu no empréstimo e tentou até colocar opção de compra. Mas o Real foi firme, nada de vender, apenas emprestar até junho de 2026.
Do lado do jogador, a decisão também foi muito pensada. Endrick queria um lugar onde pudesse jogar agora, não daqui a 2 anos. Ele sonhava com um time de Champions League, sim, mas aceitou o Lyon justamente porque vai ter espaço, Europa League e um treinador que confia nele. As conversas com Paulo Fonseca foram fundamentais. O técnico fala português, explicou o projeto, mostrou como pretende usar o brasileiro e deixou claro: você não vem para compor elenco, vem para ser importante. Outro ponto que pesou muito: adaptação. No Lyon, Endrick vai encontrar outros brasileiros, um vestiário mais latino, um ambiente mais acolhedor para um garoto de 19 anos que já trocou de país, língua e cultura em pouco tempo. Isso ajuda no dia a dia, na vida fora de campo, e reflete direto no desempenho. Jogador confiante, bem adaptado, rende mais. France 24+1. A parte financeira também mostra como o negócio foi pensado. O Lyon paga cerca de 1 milhão de euros de taxa de empréstimo. O Real cobre parte do salário e, mesmo assim, não abriu mão do controle do futuro do atleta. Não tem cláusula para compra definitiva, não tem valor fixado para venda. É um recado claro: vamos te emprestar, mas você ainda é nosso projeto de longo prazo. E como foi a chegada ao Lyon? O clube francês tratou o anúncio como grande reforço. Comunicados oficiais, redes sociais em peso, vídeos de boas-vindas. Real Madrid fez o último jogo de 2025 e venceu o Sevilla por 2-0. Rodrigo, mais uma vez mostrando chave. Alonso, que não é banco, feito uma assistência e sofrendo um pênalti. Bellingham abriu o placar com um cabeceio perfeito na assistência de Rodrigo, aos 38 do primeiro tempo, e Mbappé fechou o caixão convertendo o pênalti que o brasileiro sofreu aos 40 do segundo. O Sevilla ficou com 10 após a expulsão de Marcão, mas o Real dominou mesmo levando vaia da torcida por não matar o jogo mais cedo. Vitória importante para fechar o ano na briga pelo título, colado no líder Barcelona. Boa noite, madridistas. Real Madrid fechou 2025 com o pé direito, vencendo o Sevilla por 2-0 no Santiago Bernabéu lotado. Última partida do ano, pressão total para somar pontos na caça ao Barcelona. E quem brilhou? Rodrigo, o brasileiro que calou Xabi Alonso e todos os críticos do banco de reservas. Assistência genial para o gol de Bellingham e pênalti sofrido para o Mbappé ampliar. Vem comigo que eu destrincho jogo por jogo, momento por momento. Estatísticas e análise completa para você entender por que esse Real ainda é o rei da Europa. Vamos ao contexto. Real Madrid chega invicto nos últimos 4 jogos da Liga, mas com torcida impaciente pela demora em emplacar sequências avassaladoras. Xabi Alonso arma o time com Courtois no gol. Defesa sólida com Rudiger e Militão. Meio criativo com Tchouaméni, Valverde e o maestro Bellingham. E ataque letal, Rodrigo pela esquerda, Mbappé centralizado e Vinícius pela direita, mas Vini sentiu algo e foi preservado em parte. Sevilla, do técnico Garcia Pimienta, vem fechado, Vlachodimos, Colmana, Badé, Saul e Dodilo Quebaquio na frente. Jogo pegado desde o apito inicial, com Real pressionando alto. Os primeiros 20 minutos foram de domínio merengue, mas sem penetrar a retranca sevilista. Rodrigo já dava trabalho pela esquerda, tabelando com Bellingham. Aos 25, chance clara, Mbappé chuta por cima após passe de Valverde. Sevilla responde com contra-ataque de Luquebaquio, mas Courtois assegura firme. A virada veio aos 38, falta na entrada da área. Rodrigo cobra com perfeição, curva na bola pro inglês. Bellingham subir mais alto que todo mundo e testar profundo do gol. 1-0 Real Madrid, Bernabéu explode. Intervalo com domínio estatístico, 65% posse, 8 finalizações a 3. E Rodrigo já com 100% acerto nos passes decisivos. Sevilla avança linhas, mas aos 23 minutos o turning point, Marcão, zagueiro sevilista, entra duro em Bellingham e vê vermelho direto. 10-11, jogo teoricamente resolvido. Mas Real relaxa, torcida vai à troca de passes laterais. Ancelotti grita da área técnica, mate o jogo. Aos 35, Vinícius entra e agita. Aos 40, o momento mágico, Rodrigo recebe na esquerda, avança em velocidade, invade a área, e é derrubado por Badé, pênalti claro. Mbappé vai para a bola, bate com categoria no canto direito, 2-0.
francês explode em comemoração, chegando a 59 gols no ano e empatando o recorde histórico de Cristiano Ronaldo pelo clube. O milagre de recomeçar. É exatamente isso que está acontecendo na carreira do Endrick. Depois de viver altos e baixos no Real Madrid, o jovem brasileiro de apenas 19 anos está de casa nova. Agora ele é jogador do Lyon, por empréstimo, até o fim da temporada 2025-26 avos. Mas calma, não é ruptura, não é fim de linha em Madrid. Na verdade, é o contrário, é parte de um plano. Real Madrid e Lyon fecharam um acordo sem opção de compra. Ou seja, o clube espanhol não quer se desfazer do garoto. Quer ver Endrick jogando, amadurecendo, sentindo o peso de ser protagonista, para depois voltar muito mais pronto ao Santiago Bernabéu. Vamos voltar um pouco no filme. Endrick chegou ao Real Madrid cercado de expectativa, depois de brilhar no Palmeiras e ser tratado como uma das maiores joias do futebol brasileiro. Na primeira temporada, ainda conseguiu 22 jogos de La Liga, alguns momentos importantes, lampejos daquele talento que todo mundo conhece. Só que, na atual temporada, tudo mudou. Sobe o comando de Xabi Alonso. Ele entrou em campo apenas 3 vezes em todas as competições. Muito pouco para um cara que precisa de ritmo, confiança e sequência. Dentro do clube, a leitura foi clara: se ele ficar, vai jogar pouco. Se sair emprestado, pode se adaptar, ganhar casca, errar e acertar, sem a mesma pressão de um Bernabéu lotado, cobrando desempenho imediato. E aí entra o Lyon. O clube francês viu a oportunidade, insistiu no empréstimo e tentou até colocar opção de compra. Mas o Real foi firme, nada de vender, apenas emprestar até junho de 2026. Do lado do jogador, a decisão também foi muito pensada. Endrick queria um lugar onde pudesse jogar agora, não daqui a 2 anos. Ele sonhava com um time de Champions League, sim, mas aceitou o Lyon justamente porque vai ter espaço, Europa League e um treinador que confia nele. As conversas com Paulo Fonseca foram fundamentais. O técnico fala português, explicou o projeto, mostrou como pretende usar o brasileiro e deixou claro: você não vem para compor elenco, vem para ser importante. Outro ponto que pesou muito: adaptação. No Lyon, Endrick vai encontrar outros brasileiros, um vestiário mais latino, um ambiente mais acolhedor para um garoto de 19 anos que já trocou de país, língua e cultura em pouco tempo. Isso ajuda no dia a dia, na vida fora de campo, e reflete direto no desempenho. Jogador confiante, bem adaptado, rende mais. France 2-4+1. A parte financeira também mostra como o negócio foi pensado. O Lyon paga cerca de 1 milhão de euros de taxa de empréstimo. O Real cobre parte do salário e, mesmo assim, não abriu mão do controle do futuro do atleta. Não tem cláusula para compra definitiva, não tem valor fixado para venda. É um recado claro: vamos te emprestar, mas você ainda é nosso projeto de longo prazo. E como foi a chegada ao Lyon? O clube francês tratou o anúncio como grande reforço. Comunicados oficiais, redes sociais em peso, vídeos de boas-vindas. Kylian Mbappé Lotin nasceu em Paris, França, e é, do ponto de vista institucional, um produto direto do ecossistema francês de formação esportiva. Sua nacionalidade é francesa. Sua base técnica foi construída integralmente na França e toda a sua trajetória competitiva de alto nível se desenvolveu dentro desse pipeline estruturado do futebol europeu. No entanto, para entender o Mbappé como fenômeno global, é essencial analisar o contexto completo de origem, que envolve herança cultural, gestão familiar e visão estratégica de carreira. Mbappé é filho de Wilfried Mbappé, de origem camaronesa, que atuou como treinador e teve papel ativo na condução técnica e profissional do filho desde as categorias de base, e de Faiza Lamari, de origem argelina, ex-atleta profissional de handebol, responsável por inserir disciplina, mentalidade competitiva e foco em performance desde cedo. Esse ambiente familiar criou um framework sólido onde talento natural, gestão de carreira e exigência de alto rendimento caminharam juntos desde a fase formativa. Essa combinação de raízes africanas com formação europeia gerou um perfil híbrido extremamente competitivo. De um lado, potência física, explosão e resiliência. Do outro, inteligência tática, leitura de jogo e disciplina coletiva.
Esse mix se transformou em vantagem competitiva clara dentro de campo e, também, em um ativo relevante fora dele, fortalecendo sua identidade e ampliando seu alcance global. No início da carreira, Mbappé passou pelo Asbonne, clube local onde começou a escalar rapidamente dentro do radar do futebol francês. O ponto de inflexão aconteceu no AS Monaco, um ambiente reconhecido por acelerar talentos jovens e expô-los precocemente a cenários de alta pressão. No Monaco, Mbappé não apenas se destacou, mas performou em nível de elite, quebrando recordes e assumindo protagonismo em competições internacionais, o que validou sua transição para projetos maiores. No Paris Saint-Germain, Mbappé se consolidou como peça central do projeto esportivo, tornando-se o principal ativo do clube por várias temporadas. Paralelamente, sua decisão de defender a seleção francesa seguiu uma lógica clara de identidade e formação. Apesar das origens familiares africanas, sua construção como atleta, cidadão e profissional sempre esteve alinhada à França. Essa escolha foi coroada com a conquista da Copa do Mundo de 2018, quando Mbappé, ainda muito jovem, assumiu o papel decisivo e se posicionou, definitivamente, como um dos rostos do futebol mundial. A partir desse momento, Mbappé deixou de ser apenas um jogador de alto rendimento e passou a operar como marca global. Sua imagem passou a representar performance, liderança, representatividade e consistência em ambientes de alta exigência. Sua origem multicultural ampliou sua conexão com diferentes públicos e mercados, reforçando sua relevância não apenas no esporte, mas também no contexto social, midiático e comercial. Em síntese, Kylian Mbappé é o resultado de uma execução extremamente eficiente entre origem, ambiente familiar, formação técnica e decisões estratégicas ao longo da carreira. Francês por nascimento, multicultural por herança e global por posicionamento. Ele simboliza o futebol moderno orientado por performance, gestão e visão de longo prazo. Não se trata apenas de onde ele veio, mas de como essa origem foi transformada em diferencial competitivo sustentável. Kylian Mbappé Lotin nasceu em Paris, França, e é, do ponto de vista institucional, um produto direto do ecossistema francês de formação esportiva. Sua nacionalidade é francesa. Sua base técnica foi construída integralmente na França e toda a sua trajetória competitiva de alto nível se desenvolveu dentro desse pipeline estruturado do futebol europeu. No entanto, para entender o Mbappé como fenômeno global, é essencial analisar o contexto completo de origem, que envolve herança cultural, gestão familiar e visão estratégica de carreira. Mbappé é filho de Wilfried Mbappé, de origem camaronesa, que atuou como treinador e teve papel ativo na condução técnica e profissional do filho desde as categorias de base, e de Faiza Lamari, de origem argelina, ex-atleta profissional de handebol, responsável por inserir disciplina, mentalidade competitiva e foco em performance desde cedo. Esse ambiente familiar criou um framework sólido onde talento natural, gestão de carreira e exigência de alto rendimento caminharam juntos desde a fase formativa. Essa combinação de raízes africanas com formação europeia gerou um perfil híbrido extremamente competitivo. De um lado, potência física, explosão e resiliência. Do outro, inteligência tática, leitura de jogo e disciplina coletiva. Esse mix se transformou em vantagem competitiva clara dentro de campo e, também, em um ativo relevante fora dele, fortalecendo sua identidade e ampliando seu alcance global. No início da carreira, Mbappé passou pelo Asbonne, clube local onde começou a escalar rapidamente dentro do radar do futebol francês. O ponto de inflexão aconteceu no AS Monaco, um ambiente reconhecido por acelerar talentos jovens e expô-los precocemente a cenários de alta pressão. No Monaco, Mbappé não apenas se destacou, mas performou em nível de elite, quebrando recordes e assumindo protagonismo em competições internacionais, o que validou sua transição para projetos maiores. No Paris Saint-Germain, Mbappé se consolidou como peça central do projeto esportivo, tornando-se o principal ativo do clube por várias temporadas. Paralelamente, sua decisão de defender a seleção francesa seguiu uma lógica clara de identidade e formação. Apesar das origens familiares africanas, sua construção como atleta, cidadão e profissional sempre esteve alinhada à França.
Essa escolha foi coroada com a conquista da Copa do Mundo de 2018, quando Mbappé, ainda muito jovem, assumiu o papel decisivo e se posicionou, definitivamente, como um dos rostos do futebol mundial. A partir desse momento, Mbappé deixou de ser apenas um jogador de alto rendimento e passou a operar como marca global. Sua imagem passou a representar performance, liderança, representatividade e consistência em ambientes de alta exigência. Sua origem multicultural ampliou sua conexão com diferentes públicos e mercados, reforçando sua relevância não apenas no esporte, mas também no contexto social, midiático e comercial. Em síntese, Kylian Mbappé é o resultado de uma execução extremamente eficiente entre origem, ambiente familiar,